Então, nós aprendemos na lição passada a data e a hora, né? E aqui nós vamos aprender os tipos complexos, que são os tipos, são coleções, por exemplo, array, né? Que você pode, que são tipos que têm outros tipos, são tipos compostos de outros tipos, né? São coleções. Então, todas as funções de tipos estão nesse módulo chamado PySpark.sql.functions, que a gente costuma chamar de F maiúsculo. Então, dentro dos tipos aí complexos, tem o string, porque o string é composto por vários caracteres, né? Então é considerado uma coleção. Então, nós temos a função translate, que recebe um string de caractere scr_call, uma coluna de tipo string, um string que chama matching, que vai dar o padrão que você tem que ser, que você vai procurar nessa string, e o replace, que é uma string que vai indicar o que você vai substituir quando você encontrar aquele padrão na string scr_call. Então, ele vai fazer uma transformação nessa string scr_call e vai devolver uma outra string, encontrando esse padrão aqui e substituindo por esse padrão, por esse string replace. Aí tem um regex replace, que é mais ou menos parecido com esse translate aqui, só que ele recebe, no lugar do padrão, ele recebe uma expressão regular. Então, ele consegue achar padrões mais complicados, aqui que tem repetições, por exemplo, que aquele lá não consegue encontrar. Né? Então, é a mesma ordem aqui dos campos, né? dos argumentos, é string, o padrão e o que você quer substituição. Tem um ltrim_call, que esse daqui apara os espaços da extremidade esquerda, ou seja, os espaços que tem no começo da string, e apaga, né? Deixando a string sem esses espaços no começo. Tem o lower, que converte uma expressão de string tudo para minúsculo. Então, se tiver maiúsculo e minúsculo, ele converte tudo para minúsculo. Tem um split, que ele vai pegar um string e um pattern, que é o separador, o padrão do separador, e vai dividir essa string em torno do pattern. Por exemplo, se for uma vírgula aqui, ele vai dividir aquela string, todo lugar que tiver vírgula, ele vai dividir e vai colocar no retorno. No retorno, então, ele vai devolver um tipo array dessa string. Ele vai dividir, ele vai retornar uma lista de strings. Todas essas funções, como as funções do f, tá? Ele age sobre uma coluna, ele recebe uma coluna como entrada e devolve uma coluna. Né? Essa coluna aí tem tipos de string, né? A coluna de entrada tem tipo de string, e a coluna de saída pode ter tipo de string ou tipo lista de strings, no caso do split. Tem as funções que a gente chama função de coleção, que recebe uma coluna, que é uma coluna é um array, uma lista, né? Uma coluna do tipo array, que é uma lista,
E tem a função, por exemplo, arrays contains, se essa coluna aqui, que é do tipo array, contém um determinado valor. Se essa coluna for nula, ele retorna nula, ele retorna uma coluna nula. Se esse array tiver o valor fornecido aqui, se esse valor tiver nesse array aqui, ele vai retornar true. Se não tiver, ele vai retornar false. Aqui, para selecionar um elemento do array. Então, aqui eu coloco extraction, que é um índice, tá? E eu retorno um elemento daquele array. Então, lembrando que aqui no Spark, o array começa com 1, né? É diferente do Python, que o array começa de 0. Então, ele vai de 1 até n. Enquanto que no Python ele começa de 0 e vai até n-1. Então, essa é a diferença. E tem o explode. O explode ele vai multiplicar esse array, esse registro, em vários registros. E cada registro vai receber um elemento do array nessa coluna aqui. Então, ele vai explodir os números de registros. Se você tiver um array de 20 elementos, por exemplo, ele vai gerar 20 registros para aquele registro. Ele vai multiplicar aquele registro por 20 e cada registro vai ter um elemento do array. Então, isso daqui costuma ocupar bastante memória, esse explode aqui. Então, se tiver um array muito grande, por exemplo, aí tem que usar com cuidado esse explode aqui. E tem as funções de agregação. Isso daí seria o contrário do explode, né? Ele vai produzir uma lista quando você tem vários objetos numa coluna. Ele vai transformar essa coluna, vai agrupar essa coluna, né? Por um determinado campo, por exemplo, pela data, e aí vai, em vez de somar, por exemplo, ele vai colocar essa coluna numa lista. Vai virar uma coluna do tipo lista lá no seu registro, que vai ter uma lista de todos os elementos que aparecem em cada registro. Aqui, quando é collect list, ele retorna uma lista de objetos com duplicatas. Então, se uma coluna aparece valores repetidos, por exemplo, vai aparecer um array com elementos repetidos aqui nessa lista. Se for o collect set, ele elimina esses elementos duplicados dessa coluna, desse array.